Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de hoje do Carreira e Suas Vozes. Nós estamos no programa Madrugada Astral, transmitido pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje nós vamos falar por que você deve ou não deve empreender. E para falar sobre esse assunto eu recebo um empreendedor serial, investidor anjo, mentor de startup e fundador da Mauna. Ele tem uma trajetória que já apoiou mais de 100 startups, formou mais de 1.000 empreendedores e reúne experiência em Venture Capital, inovação e expansão de negócios na América Latina. O Edu, ele representa uma visão diferente sobre o empreendedorismo. Eu falo representa porque ele não só apresenta, ele também está lançando por que você deveria ou não deveria empreender. Edu Camargo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer conversar com vocês sobre o assunto que eu mais sou apaixonado, que é empreendedorismo. Uau, isso é maravilhoso. Nos bastidores, a nossa conversa já estava bem aquecida aqui. E me fala uma coisa, você é empreendedor serial. Sim. O que é empreendedor serial? E você acabou de me falar que é apaixonado por transformar pessoas em empresários de sucesso, né? Como é que funciona isso? E o que é que te motivou a chegar nessa profissão? Legal. Bom, respondendo a sua pergunta, empreendedor serial é quem empreendeu mais do que uma vez, né? Quem entendeu que empreendedorismo é meio que seu caminho de vida. Então, eu estou hoje na minha terceira empresa, que é a Mauna. E eu escolhi esse caminho, eu escolhi falar de empreendedorismo porque o empreendedorismo mudou a minha vida. Acho que o empreendedorismo trouxe para mim, como pessoa, todas as oportunidades que eu tive na vida. Então, eu fiz uma faculdade muito boa, eu tive a oportunidade de estudar fora do país. Meu pai transformou a nossa vida aqui com o empreendedorismo. E ele foi um empreendedor de oportunidade, de necessidade, né? Então ele precisou empreender. E eu já fui um empreendedor de oportunidade. Então é quando você tem todas as oportunidades, decide empreender. E eu escrevo esse livro porque eu acho que tem muita gente que tem a oportunidade de empreender, mas ou faz ou não empreende, ou faz da forma errada. E aí acaba destruindo a possibilidade de criar uma empresa incrível, que gere empregos, que paga imposto, que muda a economia, porque acabam não fazendo da forma certa. Então, o que me motivou foi ver o empreendedorismo mudando a minha vida, eu tendo a oportunidade agora de empreender e mudando a vida das pessoas. Eu quero ajudar as pessoas que querem fazer isso na vida delas de forma mais estruturada e menos desesperada. Então essa foi a motivação, porque eu trouxe esse livro à tona com esse assunto, né? E você estava me contando que empreender não é só coragem, né? Que empreender também tem a ver com a família da gente, mas que é Sim. muito mais metodologia. Como é que é essa sua visão? Me conta sobre essa sua opinião. Eu morei muito tempo fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, e lá o empreendedorismo, assim como tudo, é visto como um método, né, como uma ciência, como algo que pode ser estudado, quantificado. E eu vi que no Brasil a gente ainda fala de empreendedorismo com discursos muito vazios e muito de força de vontade, de acordar cedo. Eu brinco que se fosse acordar cedo, minha filha era a maior empreendedora do mundo, porque ela acorda super cedo. Que idade ela tem? Ela está quase com 3 anos. Nossa, imagino. Então, eu acho que é muito simplista a forma que eu vejo o empreendedorismo ser tratado, né? Então, acho que a ideia de quantificar melhor, eu sinto que existe uma certa preguiça das pessoas de quantificar. Os discursos vazios e fáceis, eles são muito fáceis, né? Eles acabam vendendo. Ainda mais num país em que é tão desigual que as pessoas olham para qualquer ticket de loteria e aí olham para o empreendedorismo como um possível ticket de loteria para mudar a vida delas. E eu não acho isso justo. Eu acho que é um assunto muito sério. Eu acho que envolve saúde, envolve relacionamento, envolve grana, envolve muita coisa que tem que ser tratada com devido respeito. Então, eu fiz o trabalho de quantificar a jornada empreendedora em um método científico e assim como se encontra uma cura de um vírus como o Covid, minha hipótese, né, e o nosso trabalho aqui é quantificar empreendedorismo para que as pessoas cheguem na criação de um negócio, assim como um cientista chega numa cura de uma doença. Então, nosso trabalho foi de explicar qual que é o caminho, quantificar e as pessoas terem acho que a humildade e a paciência de seguir esse caminho para conseguirem criar os seus negócios. Na internet a gente vê muito isso, principalmente nas mídias sociais, que existe um encantamento em torno do empreendedorismo como se fosse uma magia, né? Comece hoje e amanhã você já está próximo de fazer o seu 1 milhão. Comece hoje, amanhã todo mundo, o planeta vai te reconhecer como o melhor empreendedor do mundo, né? Você já ajudou mais de 100 startups, né? E
principalmente mais de 1.000 mentorados, né? Isso é um Sim. número muito grande, porque são pessoas com negócios completamente Sim. diferentes, né? E hoje você tem um dos maiores ecossistemas de empreendedorismo no Brasil. Muita gente acredita que basta ter uma boa ideia para poder criar o seu bom negócio, e cheio de boas ideias e de nomes diferentes, a gente sabe que o Brasil tem muito isso, né? Quais são os principais sinais de que uma ideia ela realmente tem potencial, ou quais são os erros que você identifica rapidamente? Muito boa pergunta. Na verdade, quando a gente fala de ter uma ideia, a gente assimila muito ao fato de que a gente teve uma ideia genial. A gente teve alguma coisa que nunca ninguém pensou, e a gente quer provar que a jornada empreendedora é um alto selo de genialidade. Então a gente conseguiu pensar em alguma coisa que é incrível, que vai sair na capa do jornal, numa capa de uma revista, de como genial a gente foi. E a grande verdade é que, na média, os melhores empreendedores do mundo, eles não são geniais. Eles são humildes em relação à ignorância deles. O que eu quero dizer em relação a isso? Eles entendem que o processo de empreender é um processo de aprender com o mercado o que é necessário ser feito e não impor a sua vontade sobre o que deveria ser feito na sua visão egoísta sobre, eu acho que o mundo deveria funcionar dessa maneira. Os grandes empreendedores, eles entendem um desconforto que existe no mundo. O empreendedorismo começa de uma observação individual, de como eu acho que o mundo deveria ser, mas ele vira uma jornada de descobrir se deveria mesmo ser daquela forma ou se deveria ser de outra. E o grande empreendedor, ele entende a forma real que as coisas deveriam acontecer e ele cria dentro disso um negócio. Então não adianta nada você encontrar uma oportunidade que não dá dinheiro, que não tem margem, que as pessoas não querem pagar, ou que às vezes o custo de servir o cliente é maior do que o dinheiro que ele deixa com você. Então a gente olha para todos os indicadores, e aí até mesmo indicadores, né, muito financeiros, que te mostram se faz sentido ou não. E logo cedo você percebe que uma ideia tem potencial ou não, quando ela tem tração, que é a última letra do start, né, do anagrama. Atração na sua metodologia? Atração é quando você entende que, de fato, aquilo que você está se propondo a trazer para o mercado tem interesse naquilo. Eu dou alguns exemplos muito básicos, assim. Então, por exemplo, você gosta muito de café e você quer fazer algo relacionado a café. Você quer começar a olhar café, quer começar a ver grãos diferentes, quer começar a produzir cafés diferentes. O que uma pessoa que não passa pelo método faz? Larga o emprego, pega todas as economias, abre um café num bairro e começa a tentar vender o café. Ela impõe o sonho dela ou a vontade dela de viver vendendo café nos outros. Ela não sabe se as pessoas querem tomar o café dela, se elas querem pagar. Comporta. Isso, exatamente esse exemplo que eu dou. Se tem movimento, se precisa ter algum café lá ou não, se as pessoas que estão lá, ninguém vai dirigir 8, 10, 15 quilômetros para tomar um café novo, né? Você trouxe um exemplo maravilhoso aqui, porque o cafezinho, ele tá sempre ligado à porta da nossa casa, né? O nosso quintal, né? Vamos tomar um cafezinho? Vamos descer ali, ou vamos até o shopping. É tudo muito próximo, porque a gente vai a pé para tomar um café, né? E o café, ele traz esse contexto do conforto, né, de sentar para conversar, e ninguém vai pegar o carro e atravessar a cidade do jeito que o trânsito é em São Paulo. Talvez peguem, mas para 10 cafés, exatamente. Exato, no final de semana, ou 10 ou 15 cafés na cidade inteira, você vai ser um desses 10 cafés, estatisticamente falando, e eu não estou falando que não vai ser, mas vale a pena você colocar as suas economias em confiar numa estatística de que você vai ser um desses 10 cafés, e tomara que você seja. Mas se você começa com essa premissa, você coloca eventualmente suas economias, sua família inteira, numa jornada que pode ser muito dura, né? Você trouxe uma questão muito legal, que é envolver a família no seu sonho. Sim. Né? E muitos empreendedores, empreendedoras fazem isso fazendo com que a família inteira passe a viver aquele sonho, que muitas vezes não tem um objetivo estruturado como você trouxe. Sim. Como é que isso acontece dentro da família? Eu falo que para você empreender tem uma série de compromissos que você tem que ter. O primeiro compromisso é com você. Você tem que decidir que você quer empreender. Não precisa significar que você vai sair do seu emprego, que você vai largar tudo, que você vai jogar tudo pro alto para de fato seguir um sonho. Mas você tem que decidir que você quer alocar algumas horas naquilo para colocar esse sonho de pé. O segundo grande compromisso eu pergunto às vezes, né, para os nossos participantes do programa ou em palestras, qual que é o segundo compromisso? As pessoas falam do sócio. Eu falo, não, o segundo compromisso é da sua família. Porque a sua família vai te dar todo o suporte emocional, logístico,
Então, por exemplo, eu tô lá empreendendo, eu tô fazendo uma palestra, eu tô com a turma, quem tá cuidando da minha filha, por exemplo? Quem tá me suprindo nas horas que eu não posso estar lá, ou às vezes no final de semana que eu preciso trabalhar? Então, ele é um suporte emocional para os dias que estão difíceis, é um suporte logístico também, é um suporte até mesmo financeiro. Às vezes o casal tem que concordar como casal que eles vão restringir, eu falo muito no livro, vão restringir os gastos por um tempo, tem que estar super alinhado. Aí depois você vai procurar um compromisso de um sócio, de uma sócia, né, e tudo mais. E de então... um lugar, né, para poder empreender. Exato. Eu li outro dia num post numa mídia social que a mulher, ela estava empreendendo, fazendo vela em casa, mas ela estava fazendo na sala de casa. Ela pôs a mãe para ajudar, a filha para embalar e o marido para despachar. E a casa virou um caos. Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que enquanto você está nas fases iniciais, você deveria fazer tudo com o menor custo possível. E se esse menor custo possível é de fato fazer na sua casa, mas eu acho que é um acordo que você tem que ter com a tua família. Fala, ó, e aí eu falo da tração e do passo a passo. Então, a que momento faz sentido eu ter um local? O que as pessoas erram é que elas do nada já vão lá, pegam um local, já pegam um produto para fazer a vela muito mais caro, já investe em marca. Você não sabe nem se as pessoas querem comprar o teu produto e você já quer fazer um investimento em marca, em branding, ter um logo maravilhoso. Então eu falo muito de escolher o momento de fazer esses investimentos incrementais. E eu acho que no começo, por isso que eu falo que tem que combinar com a família, e faz sentido. Tá tudo bem fazer na sala de casa, mas é aquele acordo. Olha, gente, se a gente fizer isso durante 3 meses e a gente não conseguir esse número de faturamento que a gente gostaria, aí para de fazer, cancela esse sonho e parte para a próxima. Não fica tentando insistir, investir mais tempo da tua família e dinheiro numa coisa que não tá dando certo. Tem né? um fator positivo aí, porque a pessoa, ela viveu aquele sonho e percebeu que aquilo não vai para frente. Então, ela desmistificou o sonho dela. É isso. E ela não vai viver a vida inteira, eu poderia ter feito, porque isso é o maior arrependimento da vida das pessoas, né? Eu acho que sim, é. E você tem um grande ecossistema que é como uma escola de empreendedorismo, né? Porque Exatamente você tem isso, mentoria, você ensina os negócios para os quais a pessoa precisa olhar dentro do negócio dela, Sim. todo aqueles departamentos que ela precisa criar. Isso. O que é a sua escola, Legal. a Mauna, e como é que ela surgiu até no momento de branding? Legal. A gente até nem fala muito a palavra escola, porque eu nunca vi alguém empreender depois de um curso. E se fez isso, provavelmente fez errado, porque esse curso ensinou alguma coisa errada. Mas a gente tem uma importância muito grande. A gente fala que tem 3 pilares no processo de você virar empreendedor. O primeiro pilar é conteúdo. Eu preciso, de fato, explicar a metodologia, eu preciso explicar o passo a passo, eu preciso que a pessoa internalize por que o passo a passo é daquela forma. Por que o B vem depois do A e por que o C vem depois do B. Então, conteúdo a gente passa muito. Mas tem outros 2 pilares que às vezes faltam um pouco no mercado, e foi o que a gente quis trazer, que o primeiro é acompanhamento. Eu não consigo empreender se eu não tenho alguém que já empreendeu do meu lado me ajudando a evitar os principais erros. Então não é saber o que eu preciso fazer, é fazer e alguém falar se eu estou fazendo certo ou não. Então a gente tem um pilar muito forte de acompanhamento, que para mim é a parte prática. Mas o terceiro, que muita gente esquece, é o pilar de comunidade. O que significa? Eu tive um almoço hoje com um dos participantes que ele falou, cara, eu achei que eu tava mega atrasado, e aí eu fui almoçar com outras pessoas que estão fazendo o programa e eu vi que eu não tô atrasado. Então você também descobrir do lado de pessoas que também estão empreendendo, que também é difícil para elas, que não é só com você. Você meio que sai do mundo da rede social, em que todo mundo dá certo, e você entra no mundo real, da comunidade dos empreendedores que estão passando por dificuldade. E é difícil para todo mundo. Eu já estou na minha 3ª empresa, o meu sócio já teve também 2 empresas, está indo para a 3ª dele, e é tão difícil quanto. É menos difícil em algumas coisas, mas continua sendo difícil em muitas outras, né? Independente do negócio, tem alguns negócios que dão mais trabalho do que outros são mais desafiadores. Exato. O que você precisa entender é que, assim, a gente roda muito exercício no começo lá, que tem coisas que são mais fáceis. Não necessariamente por ser mais fácil, é a que vai te dar mais dinheiro ou é a que vai te dar mais patrimônio no longo prazo. Mas, às vezes, para muita gente, começar pelo mais fácil é o melhor, porque você sai da inércia. E empreender é meio que lutar contra a inércia. Porque eu falo de pessoas assim, as pessoas têm empregos bons, ganham um salário legal, ela tem um nível de vida... Ela não está podendo reclamar, se você for pensar, mas ela quer se mexer. Às vezes, começar a se mexer e fazer o mais fácil
é o importante para você entrar no game, entrar no jogo. Entrou no jogo, você vai descobrir que o mais difícil tá lá, mas é uma escolha você ir pro mais difícil ou não. Então eu sempre falo para as pessoas, começa pelo mais fácil, começa a se mexer, depois que você chegou e viu o que está acontecendo, aí você escolhe se você quer ir pro mais difícil ou não. O que trava as pessoas é já querer fazer o mais difícil e você nunca vai estar pronto para o mais difícil. É muito assustador. É tipo escalar a Mauna Kea, né, que é a montanha de onde a gente baseou o nome da nossa empresa. Você olha lá uma montanha de 10 mil metros. Onde é essa montanha? No Havaí. É a maior montanha do mundo, Uau. né? Todo mundo acha que é o Everest, mas a Mauna Kea ela tem 10 mil metros, o Everest tem quase 9, 8 mil e alguma coisa, só que ela está muito submersa. 6 mil metros dos 10 é abaixo do nível da água. E aí a gente achou que isso tinha tudo a ver com o que a gente acha que é o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo é grande parte dele embaixo do nível da água, fora dos holofotes, fora do palco, fora do Instagram bonito e tal. E a gente trata o empreendedorismo como essa jornada, que tem o seu momento de glória, que é aqueles 40% acima do nível da água, mas muito mais do que 60% vai ser você com as dificuldades que é empreender e com as variáveis que são difíceis de apertar o parafuso. E a gente criou a Mauna para ajudar as pessoas a sair do nível da água e ter os momentos de glória depois. E a gente pode até interpretar que o nível da água é tudo aquilo que você faz, né? E que ninguém vê. Que ninguém vê, né? Até para lançar o seu produto, você tem toda a pesquisa, tem todo o mapeamento que você precisa fazer do se as pessoas vão comprar ou não, tem a embalagem, tem uma série de coisas. Exato. E esse tempo que a gente fica empreendendo sem as pessoas verem, é um tempo que pode ser mais longo ou mais curto, depende do que a pessoa está se predestinando a fazer. Exato. Você conhece a Mauna? A Mauna? Ainda não, a gente tá... isso é muito curioso, porque quando a gente criou a marca, eu sentei com o meu sócio e falei, nossa, essa história é incrível, o branding por trás estava muito legal, a gente escolheu uma cor super chamativa. Que é o rosa das chuteiras, né? O que o pessoal copiou da gente, né? Obviamente, né? O pessoal da Copa do Mundo. Ele é um magenta, inclusive, eu nem sabia, né? Eu não sou muito bom nisso, mas aí eu fiquei sabendo que essa cor chama magenta, e aí quando eu tava com o livro já quase pronto, a gente usou a cor, obviamente, para reforçar. Com certeza, esse é seu. Olha, já veio até autografado. Exato. Que lindo. E a ideia por trás da Mauna Kea é a gente poder marcar uma visita com os participantes do programa. Então hoje a gente tem mais de 50 pessoas já que estão com a gente, que confiaram o sonho delas de empreender na Mauna. A gente já tem mais de 20% delas faturando em menos de 3 meses de empresa. Então, assim, é muito comprovação de que o método funciona e de que ele, de fato, coloca as pessoas... Quanto tempo tem a Mauna? A Mauna nasceu no final de fevereiro. Então, a Mauna hoje tem, 4, 5 meses, né? Só que muitas das pessoas, na média, começam a faturar nos primeiros 3 meses. Extraordinário, é isso, é fantástico. Então, assim, quem confia no método, quem segue, quem vai, acaba tendo resultado, né? Então, a gente está muito feliz com isso. E esse livro aqui, que já está autografado para mim, olha... Cláudia, parabéns pelo incansável trabalho promovendo o crescimento das pessoas. Conte comigo e com a Mauna. Um abraço, Edu Camargo. Olha que lindo. E de fato, parabéns pelo trabalho. Acho que todo mundo que tá trabalhando pelo bem dos outros merece o devido reconhecimento. Então, parabéns também. Muito obrigada. Eu fico muito feliz porque trazer uma experiência como a sua para quem está nos ouvindo é fazer com que a pessoa acredite, não no trabalho hercúleo que a gente estava falando, né? Que é se inspirar em Hércules e achar que você tem que levantar cedo todo dia, transpirar, né? Para que você possa inspirar as pessoas. Mas também é um ato de metodologia, de criação, de pensamento por trás disso. E o legal da gente falar é isso, porque esse livro ele não é um manifesto contra o empreendedorismo. Muito longe disso. Longe disso, é um choque de realidade para quem romantiza essa jornada. Com uma narrativa pessoal intensa e honesta, Edu Camargo expõe o lado invisível de construir um negócio, o peso emocional, o custo financeiro, a pressão constante e as decisões difíceis que ninguém mostra nos palcos e nas redes. A partir da sua própria trajetória, dos bastidores da Venture Capital ao fracasso e venda de sua startup, ele revela que empreender sem preparo não é coragem, é imprudência. Parabéns por colocar uma realidade tão nua e crua, né, desse jeito, mas empreendedores como você motivam outras pessoas a descobrirem a verdade. Eu acho que tem 2 lados dessa moeda. O primeiro lado é a gente romantizar e a gente como uma forma de estímulo. Eu acho que eu não vejo só mal em quem romantiza, eu acho que quem romantiza vira e fala assim, mais pessoas deveriam empreender, então deixa eu
promover como algo mais fácil ou mais trivial para fazer a pessoa se mexer. Eu não sou dessa linha, eu sou muito da linha de deixa eu te falar como é, deixa eu te entregar algo que vai te ajudar. Deixa eu te mostrar o caminho das pedras. Exato. E não é só mostrar, é dar o caminho. Então, o livro, por exemplo, não faz... Ele para de pé, mas o livro, junto da Mauna, por exemplo, ele é um combo de falar, ó, eu vou te falar a realidade. Se você estiver pronto, você lê o livro, eu falo assim, você está pronto, eu tenho o caminho para te ajudar. Porque seria muito egoísta da minha parte achar que o livro ia resolver o problema das pessoas. Acho que o livro, ele acorda muita gente para o que é a jornada. E que experiência sensorial extraordinária, né? Você tem o livro, você tem a Mauna e você leva as pessoas para conhecerem a Mauna de verdade. Né? Exato. O full circle, né? Assim, o círculo completo aqui é a gente levar as pessoas, porque assim, o topo eu falo assim muito para as pessoas, a gente escolheu muito o nome Mauna também, e essa analogia, obviamente, com a maior montanha do mundo, porque eu quero que a pessoa, ao empreender, ela defina qual é o maior topo da vida dela. Não qual é o mais bonito, não qual é o mais instagramável, o que tem a nevezinha mais bonita, ou que ela vai contar a história depois de que ela escalou o Everest, de que ela fez aquela coisa impossível. Esquece tudo isso, esquece o sexy. Vamos escolher qual que é a tua Mauna Kea, qual que é o topo da tua vida. Aonde você gostaria de chegar no topo da tua vida. E entenda que esse topo vai ter um pedaço inteiro dele que ninguém vai ver e que vai estar submerso e que não vai ser instagramável e tudo mais. Você vai ter os seus 30%, 40% momentos de glória, mas é isso. Para menos, para muito menos. Então, a gente escolheu muito isso porque assim, eu não quero que você escolha a maior montanha do mundo. Eu quero que você escolha a maior montanha da sua vida. Onde que você quer chegar e, obviamente, te ajudar e ser um guia, de novo, de quem já teve sucesso e de quem já teve fracasso. Eu não conto as histórias só de sucesso, também não conto só de fracasso, porque eu acho que tem que ter um equilíbrio. Mas eu conto as duas e eu deixo a pessoa entender que a jornada não é nem o 8 nem o 80. Ela tá no meio disso e tá tudo bem. Que legal, Edu. A gente está chegando no final dessa entrevista, Poxa, desse bate-papo delicioso aqui que eu tô adorando. Quero te dar os parabéns por ter Muito a coragem de colocar esse assunto do jeito que você colocou no livro, que seja o primeiro de muitos. Para quem está nos ouvindo, como é que as pessoas te encontram? Legal, eu sou mais ativo no Instagram e eu até botei um Instagram super fácil, então é empreende_edu. Olha, então, que tudo! É bem fácil, porque Edu Camargo já é difícil demais encontrar, né? Então eu já fui um pouco mais prático aqui. E também empreende, né? De empreende_edu. E tem o da Mauna também, que é mauna.ventures, tá? Que aí, obviamente, tem poucas Maunas ali no Instagram, então acho que é um dos primeiros que vocês vão colocar. E também tem LinkedIn e tal, e no próprio livro tem um QR Code, caso queira mandar mensagem, entrar em contato para conversar mais sobre empreendedorismo. Onde está o QR Code aqui? Ele tem no finalzinho do livro. No finalzinho do livro tem um QR Code, mas aqui, esse aqui. Aqui, olha, Então, para quem já tem o livro, o QR Code está na última página aqui. Exato. Mas também tem o Instagram, LinkedIn, sou bem ativo nessas duas. Edu, quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua atenção, pelo livro autografado que você trouxe aqui. Parabéns por olhar para as pessoas da maneira que você olha, por poder ajudá-las, por carregá-las, né, de mãos dadas. Sim. Até o topo da Mauna, que é mais empreendedores como você que a gente precisa Legal. no mundo. Que legal. Eu queria agradecer, queria fazer um agradecimento público também a todos os nossos mentores que estão dentro da Mauna. A gente faz questão de ter 100% dos mentores empreendedores, que têm uma rotina de empreendedor e mesmo assim estão se propondo a ajudar a nova geração de empreendedores. Então, publicamente também agradecer a todos eles, agradecer você pelo trabalho e pela oportunidade de comentar e pela Cidadel também por apostar no projeto e super parceira aqui na produção do livro. Que legal, parabéns. Boa, obrigado. E para você que já me segue ou nos segue no Instagram e nas redes sociais, continue no Cláudia Cardillo Oficial e no Carreira e Suas Vozes para mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau!